passou só a invocar a Deus. Foi o que a gente viu semana passada. Passou, diz o texto, passou então o homem a invocar a Deus. Deus está presente, mas a gente não mais pode vê-lo. Porque a gente não suporta. Ele é tão santo. E aí a gente viu um texto, eu até queria repetir para quem não estava semana passada, em Deuteronômio 24, 17. Veja em que ponto que chega, apareceu aqui na TV, ó. Isso. Veja em que ponto que chega a distância de Deus e as pessoas por causa do pecado. A gente vê aqui em Êxodo 24, 17. Tem também uma em Deuteronômio, mas eu estou indo direto para essa de Êxodo. Êxodo 24, 17. Tem muitas passagens, mas a gente vai fazer um resumão, né? Lembram que Deus apareceu no alto do monte para falar com Moisés? E Deus apareceu lá brilhando em toda a sua glória majestosa. Que Ele é Deus, santo. E nós, míseros pecadores. E a gente estava num nível de poder ver e falar com Deus antes do pecado. E o pecado criou esse abismo. Veja como que o povo via a aparência de Deus no verso... Vamos ver o verso 16 para ficar mais claro. Tá? 24, 16. Diz assim, ó. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então, além dessa glória divina, ele criava uma espécie de uma nuvem em volta para não ofuscar muito o povo, para o povo não sofrer muito com a presença dele, de tão santo, glorioso que ele é. Mas para Moisés não tinha muito problema. Moisés entrou no meio da nuvem para falar com Deus. Ele estava sendo santificado por Deus. É isso que Deus quer fazer. Ele quer recuperar na gente isso. Nos limpar, nos perdoar, nos santificar para a gente ter um relacionamento que a gente possa se encontrar com Ele. Tá? E aí no verso 17 diz assim, ó, olha que interessante. A gente viu isso semana passada. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo, no alto do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Tá? E há várias outras passagens que falam isso. E a gente viu uma também em Hebreus, capítulo 12, 29, que mostra que Deus não mudou. Ali em Êxodo diz que a glória do Senhor parecia o que para eles? Um fogo consumidor. Tem um trecho que eles falam assim, Moisés, fala só você com a gente, não deixa o Senhor falar com a gente, que a gente acha, a gente tem a sensação de que a gente vai morrer só de ouvir Deus falando lá do alto do monte. Você vê como que é? Era para, se não houvesse pecado, era para o ser humano falar assim, ai Senhor, que bom ouvir tua voz, né? Que bom te ver. Mas o pecado causa esse contraste tremendo. Hebreus 12, 29, eu estou só recapitulando o que a gente viu semana passada para pegar daqui para frente. A gente vê que esse mesmo poder, essa glória de Deus que eles viram no passado, no alto do monte, quando ele proclamou os 10 mandamentos lá, parecia um fogo consumidor para o povo, não mudou. Deus é o mesmo. Quem pode ler Hebreus 12, 29? Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Não é demais isso? O nosso Deus é um fogo consumidor. De tão santo, majestoso que ele é, esse brilho, essa glória dele, tem essa aparência. Principalmente para o pecador que não quer ser redimido. Todos nós somos pecadores. Mas tem o pecador que quer ser redimido e o que não quer. Tá? O que quer, o Senhor limpa, transforma, para a gente poder se encontrar com Ele. Tá? E a gente viu um outro versículo também, eu não vou ver agora, para a gente ganhar tempo, está em Tessalonicenses, que diz assim, que o Senhor Jesus vai voltar em chama de fogo. Dizem em 2 Tessalonicenses 1,9, que Jesus vai voltar em chama de fogo. Olha que impressionante. Essa glória maravilhosa de Deus, de tão santo, 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 acaba tendo essa radiante luz que sai. Não é maravilhoso isso? E isso aparece muitas vezes na Bíblia. Nós vamos ver mais algumas dessas passagens hoje, nós estamos continuando. E aí o tema que eu coloquei hoje como uma continuação é um que está no versículo da Bíblia, Amós 4,12. Ele diz assim, ó, na segunda parte do versículo, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te. Ou seja, a gente não vai se encontrar com Deus de qualquer jeito, com o coração todo cheio de egoísmo, de raiva, de ira, de adultérios. A gente tem que se preparar. Lá em Êxodo 19, Deus aparece para o povo no capítulo 20, quando ele proclama os 10 mandamentos também.
No capítulo 19, um capítulo antes, alguns dias antes, Deus fala assim para Moisés: Moisés, fala para o povo se santificar, porque eles vão ter um encontro comigo, senão morria todo mundo. Fala para o povo se santificar. E o povo orou 3 dias ali, se santificando, pedindo perdão um para o outro, sabe? Então, prepara-te para te encontrar com Deus, quer dizer, seja santificado por Ele. Tenha um encontro com Ele antes, para quando Ele aparecer. E, gente, infelizmente, por causa de tanta mitologia que puseram no meio do cristianismo, as pessoas perderam isso de vista. Os que ainda sabem que Jesus vai voltar, porque muitos nem pensam nisso, mas os que sabem que ele vai voltar, viram em algum canto da Bíblia, imagina que ele vai voltar ainda com os cravos, né? Tudo ferido, pingando sangue ainda. A Bíblia fala que ele vai voltar na glória do Pai, na glória dos anjos, vai voltar tremendo. A Bíblia diz que os ímpios vão dizer assim, ó, escondei-nos daquele que está no trono, quem é que suporta isso? Por causa da glória de Jesus. Mas as pessoas perderam isso de vista. Muita coisa que inseriram no cristianismo, gente, é uma mitologia, sabiam? Uma vez eu vi essa semana, eu vi uma menina, ela postou no Facebook, e infelizmente os jovens hoje estão entrando numa onda de ateísmo violenta, por causa que eles têm conhecido um cristianismo que não é o bíblico. É um cristianismo cheio de ideologia humana. A menina escreveu assim, ó, nunca entendi isso, ela colocou. A pessoa que não... Ela fala bem assim, ó, nunca entendi esse assunto da mitologia cristã, ela colocou. Como se o cristianismo fosse uma mitologia, assim como Hércules, Ísis, Zeus. Olha que coisa, na cabeça deles. E eles estão compartilhando isso entre eles. Porque eles receberam um cristianismo que realmente é uma mitologia que não está na Bíblia. Ela fala assim, ó, nunca entendi esse ponto da mitologia cristã. Aqueles que não agirem bem, Deus vai mandar para um inferno, onde quem está tomando conta é um diabo, ela colocou. Então eles deviam ficar felizes, ela colocou. Porque se ele está tomando conta e eles estão indo para lá, eles estão felizes, é uma recompensa deles. Os que gostam de Deus vão para o céu, vão ficar com Deus. Ela colocou isso. Os que não gostam de Deus, gostam do diabo, vão ficar no diabo com ele. Vão ficar. É uma promoção isso, ela colocou. E pensa bem, gente, não é verdade? Se fosse assim, é uma recompensa. Tá? Você não respondeu ela, pastor? Não, porque eu percebi que quando eu entro, eles não... Jovem hoje não vê autoridade com bons olhos, ainda mais quando chega quebrando eles na frente dos outros, você só perde. Jovem tem que ser mano a mano, e com muito carinho. O jovem não respeita a autoridade, infelizmente. Ainda mais quando você desafia frontalmente. Eles nem percebem o que você fala. Eles só veem que foram atacados e revida. Eles nem querem comparar. Deixa eu ver o que ele falou. Deixa eu ver o que... não, eles nem comparam. Eles só revidam, infelizmente. Tá? Isso que ela falou é uma mitologia. Que há um lugar lá embaixo, de fogo. E a gente vê isso até nas comédias, né? Lembra dos Trapalhões, o Didi ali... Chegava lá, ô seu Pedro, ajuda aí e tal. Não, você vai pra lá. E chegava lá, tinha um monte de mulher, um monte de coisa. Gente, o cristianismo bíblico, ele é maravilhoso, ele é tremendo. Mas o que fizeram dele... Uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou assim, ó, eu não acredito no diabo. Falei, por que não? Por que Deus ia criar um diabo com chifre? Ele falou isso. Pra que Deus ia criar um ser com chifre, com rabo, com asa de morcego, com dente de vampiro, vermelho, com pé de cabra e que cheira enxofre, para ficar lutando contra ele? Eu falei, realmente, eu também não acredito nisso aí, não. Ele falou, não? Eu falei, não. Eu falei, por quê? Mas você não lê a Bíblia? Eu falei, exatamente, por isso que eu não creio. Porque isso não está na Bíblia. Ele falou, não, mas não tem. Eu falei, tem, mas a Bíblia diz. Eu falei para ele, e se eu te disser que o diabo é um dos anjos de Deus? Um dos anjos. Que a Bíblia diz que ele se rebelou por causa da sua formosura. Era tão bonito. Exatamente. Eu falo, e se eu te disser que ele é um dos anjos de Deus, Deus deu livre-arbítrio para todos, e usando o livre-arbítrio, um deles achou que devia ser adorado também, começou a disseminar coisa e foi expulso do céu. A mitologia pintou ele feio para que as pessoas temessem. A mitologia na Idade Média fez isso, e muitos pensam que é assim. Até hoje. E se fosse assim, realmente teria sentido. Por que Deus ia criar um bicho desse? Vocês percebem? Muita coisa no cristianismo hoje não é bíblica. É mitologia humana.
E muito, muito veio da Idade Média, quase tudo. Tá? E se perdeu no meio de um monte de mitologia até a própria volta de Jesus. Pergunta para quantas pessoas você conhece que se dizem cristãs, se elas sabem que Jesus vai voltar. E essa é a maior promessa do cristianismo. Aparece muitas vezes na Bíblia. Alguém diz que se for considerar o Velho Testamento e o Novo, a volta de Jesus aparece umas 500 vezes. Se for considerar passagens assim do Velho Testamento. Mas o povo nem sabe disso. Se eu morrer, minha alma vai para o céu. Não precisa de volta de Jesus. Morreu, a alma sobe. Ou se não, morreu, a alma vai... Não é? E tem vários tipos de mitologias, né? Na mitologia que essa menina criticou, eles não ficam sofrendo lá embaixo. Eles só ficam... fala, morreu, vai descansar com Deus. Não faz sentido, vai descansar com Deus. Ou vai descansar ou vai estar com Deus. Vai descansar com Deus a gente vai ter muita boa atividade. Não vai descansar. Então veja, dois tipos de mitologia. A mitologia cristã dessa menina, infelizmente esse é o nome, porque não é bíblico, foi inventado. A pessoa vai para o inferno e vai curtir o inferno, né? Vai ser recompensada. Mas na mitologia hoje da maioria dos cristãos, eu digo mitologia porque não é bíblico. Vão para lá, os que se perderem, e vão ficar lá quanto tempo sendo espetado e queimando? A eternidade! A eternidade! Muita gente pira com essa ideia. Quanta coisa a gente precisa. Ixi, seria muita injustiça, né? Muita injustiça. E muita gente pensa que é assim. Ah, mas a Bíblia... Aí pega um versículo isolado ou outro, fala até aqui. Mas veja o contexto. Tem que ver o contexto. Mas eu sempre falo. Se for assim, já contradiz o que a Bíblia fala. Porque se o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Como que vai queimar eternamente? E pensa bem, se fosse assim, a pessoa não teria escolha, né? Pensa bem. Puxa vida, se eu não escolher Deus, eu não quero seguir a Deus, não tem escolha. Eu vou queimar eternamente. Então é melhor eu escolher Deus. Mas na Bíblia, ou você escolhe a vida, ou você escolhe a morte. Tipo, eu não quero seguir a Deus. Então, não é fritar ou não fritar. Não vai fritar eternamente. Eu não quero, é minha escolha. Eu vou viver essa vida, eu vou fazer o que eu quiser. Quando eu morrer, eu vou ter, se eu precisar de castigo, eu vou ter um tanto. Né? Mas é proporcional. A Bíblia diz que uns receberão muitos açoites, a linguagem bíblica, e outros poucos. Mas no final, o salário do pecado é a morte. Eu estou entrando nesse assunto para a gente poder ver que o que eu vou mostrar aqui talvez é novidade para muita gente. Mas é isso o ensino da Bíblia. Para muita gente que eu estou falando é novidade. Então nós vamos continuar. Ó. Então nós vimos que o homem tinha comunhão com Deus face, mas com o pecado se perdeu. Mas Deus quer aproximar a gente. Então ele mandou os profetas, o Espírito Santo. Ele fez aparições em que ele diminuía a sua glória para se comunicar com o homem. Não é? Ele enviou Jesus Cristo morreu no nosso lugar, criou uma ponte. Jesus fala assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fez uma ponte. Fora de Jesus não dá para ir até Deus. Então Deus está sempre tentando aproximar a gente. E do mesmo jeito que lá no Êxodo eu falei, o povo teve que se preparar 3 dias. Né? Moisés falou, se santifiquem, Deus vai aparecer. E o povo teve que orar, santificar. Deus está querendo fazer isso com a humanidade toda, a gente se preparar para quê? Para se encontrar com Deus. Tá? Então eu quero mostrar isso para vocês e a gente vai aprender bastante. Por causa do pecado, o homem que eu coloco lá é o ser humano, não pode ver a Deus, tá bom? Tem várias passagens ali, uma delas mostra Êxodo, a gente viu isso também a semana passada. Em Êxodo 33:11, diz que Moisés via a Deus face a face, como um amigo, mas a gente viu que ele não via Deus em toda a sua glória. Como é que a gente sabe? Porque depois no verso 18 ele pede, ele fala, Senhor, rogo-te, te imploro, me mostres a tua glória, toda a tua glória. E Deus responde, e no verso 20 Deus fala assim, ó, mas você não pode ver minha face, porque homem nenhum suporta ver a minha face e permanecer vivo. Então Moisés, até você que chega junto no monte, está no meio dessa aparência de fogo, mas se ver tudo, morre. Ainda não era a hora, tá? E aqui em João 18, 4 e 6, eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Vai lá, por favor. João capítulo 18. O que eu quero mostrar hoje para vocês é que o juízo final, ele tem a ver com a glória de Deus. Aqueles que se prepararam, que receberam Jesus para poder morar com Ele, vão poder morar com Ele. Os que não querem saber, não vão poder morar.
porque não suporta nem olhar para ele, como é que vai viver eternamente com ele? Isso tem a ver bastante com o juízo final, tá bom? João capítulo 18, versículos 4 a 6. E o nosso estudo tem que ser bíblico. João capítulo 18, versículos 4 a 6. Aqui está mostrando como que a glória de Jesus apareceu por um segundinho e quase matou o pessoal que veio prendê-lo. Olha que interessante. Versículo 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se, o povo já tinha chegado. O povo já tinha vindo com pau, com um monte de coisa, e Jesus pegou, deixou os discípulos aqui, ó, peraí, e se aproximou deles. E o povo lá. E aí Jesus se aproximou deles no verso 6, aliás, no 5, e ele perguntou, quem buscais? No verso 4. E no 5 responderam, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. E na hora que ele disse, sou eu, um pouquinho da glória de Deus emanou dele, um pouquinho. Ele disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e o quê? Caíram por terra. Não é impressionante isso? Quem que vocês estão procurando? Ah, o tal de Jesus. Veja, um break aqui, ó, um parêntese. Nos filmes, Jesus era diferente de todo mundo. Mas aqui você vê que não, eles nem sabiam quem era Jesus. Né? Nos filmes, Jesus é o mais bonitão. Mais loiro. Só ele é loirão, bonitão, tem um cabelo, tem barba, outros têm, tem um cabelão bonito, grande, e olho verde, e um panão azul ou vermelho. Só ele tem nos filmes. Mas acho que Isaías que fala que ele não era. Não tinha formosura. A Bíblia fala Não tinha beleza? que ele não tinha beleza. Sabe por quê? Sabe por que ele não tinha beleza? Para não dar a entender que ele conseguiu atrair pessoas, Pela beleza. mas pela palavra. Já percebeu que as pessoas bonitas têm mais vantagem? Perceberam? Com certeza. Vocês acham que se a Anitta não fosse bonita, ela teria sucesso? Não. Ela conseguiu ficar, né, sensualizada. Aí lançou, né? A pessoa bonita, ela atrai mais pessoas, ela tem mais vantagem. Então Jesus não podia vir bonito, para não parecer que era isso que atraía as pessoas. Tinha que ser só a palavra. Certas empresas, a pessoa bonita é um emprego primeiro, né? Exatamente. Em muitos lugares. Quem não é, tem que... O homem do Oriente Médio jamais seria loiro Não é só nos filmes mesmo. Tá? Então, Jesus não era diferentão como nos filmes. Ele não tinha uma faixa azul, ninguém tinha só ele, o vermelho. Ele era igual a todo mundo. Se todo mundo usasse calça jeans, ele também ia estar de calça jeans, igual o povo, com tênis, ele estaria com o povo. E aí pergunta, quem que é o tal do Jesus? Por isso que o Judas deu um sinal também, ó, o que eu beijar é ele, tá? E mesmo que Judas beijou, Jesus ainda falou, o que vocês estão procurando? Os caras meio assim, ó, tal do Jesus, sou eu. E todo mundo blum, caiu no chão. Jesus deu ali uma pequena demonstração de como vai ser na volta dele. Ele não vai jogar raio em ninguém, não vai jogar ninguém num buraco ardendo chamado inferno. Ele só vai aparecer em toda a sua glória. Tá bom? E o pecado endurece a gente tanto, o pecado deixa a gente tão, sabe, obcecado por uma coisa, que eles levantaram e perguntaram de novo. No verso 7, Jesus de novo lhes perguntou, depois que eles levantaram, a quem buscais? E eles ainda responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Aí não deixou mais acontecer nada. Se é a mim, pois, que buscai, deixai ir este. Deixa eles irem embora, né? Então, essa é uma pequena demonstração de que a gente tem que se preparar para se encontrar com Deus. A gente não imagina como vai ser essa glória tremenda. Mas na Bíblia diz assim, ó, em Apocalipse 6,17, que os ímpios, os perdidos, quando aparecer Jesus, eles vão dizer, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Quem é que pode suportar isso? Eles perguntam. Quem é que pode suportar isso? Para eles, não dá para suportar. É igual o povo que estava lá no pé do monte, vendo aquela glória brilhante em cima do monte. Já pensou? Então, é esse Deus, gente, com quem a gente se relaciona. Quando a gente ora, a gente está conversando com esse Deus maravilhoso. E muita gente pensa que Deus é um Papai Noel, que é só para dar presente, né?
Senhor, me abençoa, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, e me protege, me guia, me guarda, me dirige. Mas o que Deus mais quer ter com a gente é uma intimidade tal que a gente seja santificado por Ele, que a gente esteja em sintonia com Ele, para a gente meio que pensar como Ele. Antes de você ir para um negócio, você fala, peraí, essa conexão, não, isso aí não é legal não. Isso aí não quero, obrigado. Mas as pessoas pensam que Deus é só para pedir. O plano de Deus, gente, ao morrer, Jesus morrer no nosso lugar, não foi para a gente pedir coisas. A gente pode pedir, sim. Mas o plano dele era nos transformar. É a gente ter comunhão com Ele. Jesus é a ponte, a gente tem comunhão. E Jesus fala que se Ele puder limpar o nosso coração do pecado, dessas coisas que a gente vai poder ver a Deus de novo. É esse o plano de Deus. Olha o que Jesus diz em Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles... Olha só, Deus falou, Moisés, não dá para me ver não. Se você me ver tudo, você morre. E aí Jesus vem e fala assim, eu sou a ponte agora. Eu posso limpar o coração de vocês tudo. E quem for limpo de coração vai ver a Deus. Aí você fala assim, pastor, peraí, né? Quem que pode ser limpo de coração? Quem que pode ser limpo de coração? E aqui vem o grande poder do Evangelho. Nenhum de nós pode. Mas o oleiro, né, que a gente cantou, ele pode. Nas mãos do oleiro, sou resgatado, sou transformado. Ele me faz um vaso novo. É ele quem faz. Olha essa promessa aqui, que linda. Ó. Então Jesus fala, né, os limpos de coração verão a Deus. Eu posso limpar meu coração? Claro que não. Quem sou eu? Que nem diz na música, né? Quem sou eu? Deus promete isso, ó, em Ezequiel 11:19. Olha que promessa linda. Deus fala assim, ó, eu lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles. É o Espírito Santo, é uma natureza nova, tá? E ele fala assim, ó, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Olha o que Deus está dizendo para nós. Deus está dizendo que nós, naturalmente, para as coisas de Deus, o nosso coração é de pedra. E, gente, ouvir de alguém que a gente ama, que a gente tem um coração de pedra, é triste, né? Pensou o marido de vocês falar, ou a esposa falar, seu coração é de pedra. O que quer dizer isso, se alguém falar para você que seu coração é de pedra? Quer dizer que seu coração é duro, e se a pessoa amada falou isso, quer dizer que você não está correspondendo ao amor. Seu coração é de pedra. E Deus está falando, ó, eu vou tirar de vocês o coração de pedra. Porque naturalmente a gente nasce com o coração de pedra para as coisas de Deus. E é Deus quem muda isso. Ele fala, eu lhes darei um só coração. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Para quê? O verso 20 diz para quê? É a transformação. Olha o que ele fala. Para quê? Para que andem nos meus estatutos. Aí a gente consegue. E guardem os meus juízos e os cumpram. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quem que pode limpar o seu próprio coração? Só Deus. Só Deus pode limpar o nosso coração. E Ele quer fazer isso. Para a gente poder ter um coração, um espírito que ama as coisas de Deus. E, gente, eu vou falar para vocês, não é porque o povo vai na igreja que eles gostam das coisas de Deus, viu? Eu, como pastor, percebo isso. Hoje, muita gente na igreja detesta a Bíblia e Deus. Eles só não sabem disso. Mas faz uma reunião de oração fora do horário do culto, você vê. Não é quase ninguém. Eles vão, a maioria, eu acho. Se não for a maioria, vai metade, então. Eles vão para a igreja para poder cumprir um compromisso, para dizer, ó, eu sou de Deus, cara. Eu tenho que ir para o céu, porque, ó, eu venho para a igreja. Mas quando, geralmente, o horário normal de acabar o nosso culto de sábado é 11h30 da manhã. Bateu 11h31, o relógio fica atrás, né? Aí o povo já começa. Você fala, olha só, o povo não suporta. Não suporta. Se nós não tivermos um coração novo, a gente só vai para a igreja para bater cartão só.
Não, eu tenho que bater cartão, né? Igual funcionário, vai bater, tem que estar registrado que eu fui. Só vai para a igreja para bater ponto, porque eu quero ir para o céu, mas o coração continua o mesmo. Vai para falar que foi, né? Hã? Vai para falar que foi. Vai para falar que foi, falar assim, ó Senhor, eu estava na igreja, que é aqueles que Jesus fala. Lembra que a gente tem na Bíblia um texto que a pessoa fala, mas Senhor, o Senhor, mas eu expulsei demônios, eu era diácono, eu era isso, Jesus fala, mas eu não vos Conheço. E conhecer na Bíblia é ter intimidade. As boas obras, que se você não estiver em Deus, suas boas obras são tratadas como trapo de imundícia. É a mesma coisa que nada. É. Então, se você for lá cumprir seu compromisso na igreja e não estiver em Deus, para Deus é a mesma coisa que nada. É. Você continua sendo... Continua, o povo continua assistindo o que o povo... Ó, esses dias os jovens me falaram para eu assistir o Game of Thrones. É uma série aí. Ah, eles devem estar assistindo, eu vou ver, né? Estão falando, não, pastor, é muito legal. Aí eu fui assistir o episódio número 1. Gente, umas cenas de sexo pesadas. E a série, o filme é para 16 anos, né? Nem para 18. Eu falei assim, puxa, eu falei, é isso que os jovens estão assistindo? O filme é bom, ele é medieval, espada, na época do Rei Arthur, vamos dizer, dragões. Mas aquela cena, quando entra em intimidade, é feio, é pesado. Tem nível de pornografia mesmo, sabe? Aí eu fiquei assim, falei, nossa. Eu falei, bom, é o primeiro episódio da série, né? Acho que eles querem chamar a atenção, pensei, né? O primeiro episódio. E é bom o filme. Aí você fica curioso para ver o outro. Fui ver o segundo. Outra cena pesada, baixa, assim, bem imoral mesmo, sabe? Eu falei, nossa. Aí vi o terceiro, falei, não. Aí eu fui ver no Google, né? Eu digitei no Google Game of Thrones e Pornography. Eu gosto de fazer as pesquisas em inglês, porque em português não tem nada. Só tem Luan Santana, Pablo Vittar. Português, o povo não coloca nada. Português não tem nada, é só lixo. Aí eu coloquei, né, a relação. Primeiro eu coloquei Game of Thrones e nudity, quer dizer, nudez. Eu falei, por que aparece tanto? Aí vi um monte de site falando, pra que tanta nudez? Por que o filme baixa tanto nível? Eu falei, então é uma característica do filme, né? Aí eu digitei Game of Thrones e Pornography. E vários sites consideram as cenas de sexo, que nem precisava ter, não muda nada o filme, em nível de pornografia mesmo, pesada. Eu fiquei chocado. Tem cenas que eu vi que eu não vou esquecer mais. De falar pra vocês, as cenas vêm. Não dá pra desver. Não dá pra desver, né? Não apaga. E aí eu postei no Facebook, eu coloquei um site de um pastor americano, tinha um em português também, falando assim, ó, quem assiste Game of Thrones assiste pornografia. Porque se eu vi os primeiros 3 episódios e tudo é assim, é pornografia embutida num filme que parece muito bom, aliás. Mas não precisava disso. Quando eu postei isso, um monte de crente caiu matando em cima de mim. Que absurdo, pastor. Então você não sabe o que é pornografia. Aquilo lá é arte. Entendeu? Aí eu coloquei como arte. Isso não mexe com vocês? Isso atrai vocês a Deus? Não afasta, não surge? Não, imagina. Um colega colocou, não, eu sei me posicionar, isso não me atinge. Aí eu coloquei para ele em particular, então você não é homem. Se você é homem, como eu sou homem, e vê essas cenas e não mexe com você, então tá faltando hormônio, testosterona, alguma coisa aí, meu amigo. Porque mexeu comigo. E eu me senti culpado de ver aquilo. É uma série de adolescente, gente. Não é um filme para 18 anos. E um monte de gente, inclusive um pastor, viu? Um pastor jovem, deve ter uns 25 anos, falou, não, imagina, isso é um absurdo você criticar isso. Você critica isso, mas talvez você bebe Coca-Cola, come açúcar, carne. O que tem a ver? Quer dizer, então as pessoas estão perdendo essa noção. Eles estão perdendo. É perigoso as pessoas acharem que vão ser salvas no final, que vão ver a glória desse Deus tão santo, sem serem santas. Chafurdando na lama da pornografia, da imoralidade e tudo mais. O que Jesus veio fazer, gente, não foi criar uma ponte para a gente pedir mais coisa para Deus. Ou para dar prosperidade, como ensinam por aí, lota as igrejas. Deus não prometeu prosperidade em nenhum lugar. Na Bíblia, quando ele promete prosperidade, não é de hoje. Na cabeça do povo, prosperidade é ter dinheiro, né? Prosperidade na Bíblia é ter o quê? É ter saúde,
é ter o paz de espírito, de coração, de mente, uma vida cheia, que transborda alegria, vida, gozo para os outros. E isso daí é prosperidade na Bíblia. Mas transformar isso na visão do povo em dinheiro. Então, a gente precisa muito pedir para Deus nos ajudar, para a gente estar com Ele, ver como Ele. Ser cheio do Espírito Santo, desse Espírito novo que Ele quer pôr na gente, para a gente poder perceber as coisas, de diferença. Isso é santificação. É ir andando com Deus e crescendo espiritualmente. Não é só ficar pedindo coisa para Ele e ir para a igreja uma vez por semana. Se a gente está com Ele, se Ele nos dá esse novo coração, olha o que ele diz aqui, a gente passa a andar nos estatutos dele. Ele fala, não, esse é o caminho, eu quero seguir. Aonde a Bíblia é aberta, ele fala, eu quero ouvir. Eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero aprender, tenho prazer nisso. O povo foge da palavra de Deus, infelizmente. Vocês não. E eu louvo a Deus por isso. Porque vocês vêm aqui porque querem, com chuva, porque vocês querem ouvir a palavra. Não é maravilhoso isso? Não é um sinal de que Deus está transformando? É isso. A gente passa a ter prazer nas coisas de Deus, tá? E é só aqui que a gente se torna povo de Deus, ó. É só se Ele nos der esse novo Espírito. Porque Ele fala, aí sim eles serão meu povo. E eu serei seu Deus. Enquanto eu estou com o meu coração duro de carne, eu só vejo Deus com interesse. Sabiam disso? Eu não vejo Deus como alguém que pode me curar dos pecados, que pode me perdoar, me transformar. Eu vejo Deus... Você vai trabalhar com permuta, né? Permuta. Ai, Deus, Eu vou se para a você igreja... fizer isso pra mim, eu vou beber. Ai, Deus, se você me curar, aí eu me vou pra batizo. igreja. Não é isso, gente. Deus espera da gente que a gente seja E transformado. nessas coisas também Satanás pode se disfarçar, pois Com ele certeza. pode realizar uma cura, né? Ele Com pode certeza. realizar uma cura, Sim. né? Porque E a pessoa não vai do mesmo jeito. a pessoa que eu já acaba conheci indo, vários. acaba indo, mas é Mas Enganado. não fica. Mas não Então, fica. gente, ó, Deus não quer que a gente vá a Ele por interesse. Eu tenho que ir para Ele, porque senão eu vou queimar eternamente. Porque não é eternamente, tá? Se você não quiser, vive só essa vida grande e depois você morre. Queima um pouquinho lá, sei lá, uns minutinhos, depende do tanto que você precisa, uma hora, não sei, e morreu, acabou. A questão do medo, né? Tem que ser Porque Deus espontâneo, não quer né? que a gente tenha É. medo, não, Tem né? que ser, Tem que ser ir na espontâneo. espontaneidade. Agora, se a pessoa fala, puxa vida, mas eu queria, Senhor, eu queria te amar, mas eu não te amo, tem que ser sincero. Senhor, eu queria te amar, mas eu não te amo. Mas eu queria, eu sei que eu estou errado. Aí ele faz isso. Porque, ó, olha o que Jesus fala nessa passagem aqui, ó. Eu amo essa passagem. Ela sempre me confortou bastante nas minhas falhas. Ó, João 15, 5, eu coloquei C, porque nesse versículo tem umas 3 partes importantes. Eu peguei a última, tá? A, B, C. Jesus fala assim, ó, sem mim, Nada poderia. eu vou limpar meu coração. Então tenta. Vou me purificar, vou me santificar. Sem Jesus? Impossível. E esse é o segredo do Evangelho. Jesus veio, morreu no nosso lugar para criar essa ponte para a gente com Deus de novo, para nos preparar para encontrar com Ele e para morar com Ele. E nesse processo, Ele mesmo está santificando a gente. Ele é a ponte e Ele é o que executa isso em Tem nós. um livro que fala só Desse João texto. 15, 5. Maravilhoso, A né? vida que satisfaz. Que ele fala só da videira. Eu já vi esse livro, mas não li ainda. A vida que É satisfaz. E, gente, é muito bom a gente estar com Jesus por prazer e não por interesse, tá? Então, ó, voltando a tratar da glória de Deus, quando um anjo, voltando a falar agora da glória de Deus, quando um anjo apareceu para remover a pedra lá de Jesus na ressurreição, estou falando de um anjo, não de 1 milhão. A glória de um anjo não foi possível os guardas pecadores suportarem. Imagina a glória do Criador do anjo. Tá? E a passagem está aqui, ó, em Mateus 28, 2-4, diz que os guardas estavam lá guardando o túmulo de Jesus, porque eles acharam que alguém podia ir lá e roubar o corpo, né? O anjo Gabrielzão veio e os caras, blão, a Bíblia diz que eles caíram como mortos, mas não morreram, mas caíram como se estivessem mortos. Essa é a glória de um anjo. Imagina, Jesus diz que vai voltar com todos os anjos, milhões. E imagina a glória do Criador desses anjos. É essa glória que a gente quer encontrar. Esse Deus maravilhoso. Mas, pastor, é impossível. Para nós é. Para nós é. A Bíblia diz que para os homens é impossível, para Deus é possível. Tá? E Ele quer fazer isso. Ele não vai salvar quem é perfeito. Porque ninguém vai ficar. Mas é quem quer ser santificado. Imagina quando a gente vê Jesus e todas as coisas acontecendo. Como será a glória de Jesus no céu?
Como será ver o trono de Deus, Jesus sentado no seu trono, brilhando de glória e iluminando no rio ali, ou no lago? Que a Bíblia diz que sai um rio que nasce do trono de Deus e atravessa a cidade. Vira um lago. Mas Está em será que é o mesmo Apocalipse. rio que a gente pensa? Sim, a Bíblia diz que é um rio mesmo. É o mesmo rio que nós vemos. É um rio com água, talvez com peixe, é um rio mesmo. E a Bíblia diz no Apocalipse que a glória de Deus, ao ser refletida nesse lago de cristal, como ele diz, de tão transparente, diz que parece estar mesclado de fogo, porque é a glória de Deus que reflete. E a gente vai poder ver isso todo dia, gente. E para nós vai parecer a coisa mais normal do mundo. Imagina a cidade santa. A Bíblia diz que a cidade que Deus construiu, a própria glória de Deus, o trono de Deus vai estar no meio da cidade, imagina? E diz que a glória de Deus ilumina toda a cidade. Isso está no Velho Testamento, em Isaías, e no Novo Testamento, em Apocalipse. Ó, todas essas passagens estão falando a mesma coisa. A glória da cidade que Deus preparou não precisa do sol. Vai ter sol, mas ela não precisa. Quando o sol se pôr, continua brilhando. Porque diz assim, ó, porque a glória do Senhor, que parece fogo, né, para os ímpios, mas é a glória do Senhor que ilumina a cidade. E a Bíblia diz que tem um arco-íris ao redor do trono de Deus. Imagina isso, gente. É difícil imaginar, né? E aí, pastor, que nós vamos encontrar os nossos entes queridos? Exatamente. É antes da cidade santa, porque na Bíblia diz que é depois de 1000 anos e tal. Mas quando Jesus volta, que há a ressurreição, a gente vai encontrar os entes queridos. Se não é na hora ali da ressurreição, porque vai ter muita gente, mas em algum momento no céu ali a gente vai encontrar com os entes queridos. Vai ser maravilhoso, né? Aí depois de 1000 anos, isso é um outro estudo, aí desce a cidade toda para o céu. Gente, é maravilhoso pensar nisso aqui. Muita gente não sabe disso. Né? Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo... Em que capítulo que a cidade desce do céu? 21, né? Diz que a cidade santa desce do céu. E o próprio trono de Deus, que está em algum lugar desse universo. Não é incrível? O trono de Deus, gente, que está em algum lugar do universo, por aí, em algum canto, vai estar aqui na terra, no meio da cidade. Ou seja, o céu vai ser aqui, porque o céu é onde está o trono de Deus. O trono de Deus vai mudar para a terra. Ah, pastor, você está inventando? Não, a Bíblia diz isso. Tá? Deus quer mostrar que apesar de nós termos pecado, olha que fantástico isso. Deus quer mostrar que apesar de nós termos pecado e não podemos vê-lo por enquanto, a solução que Ele deu foi tão grande que Ele pode morar junto com a gente. Não é maravilhoso? O céu, primeiro a gente vai estar em cima, mas depois diz que a cidade toda, no Apocalipse 21, ela desce do céu, e o céu vai ser aqui, e Deus vai morar junto com a gente, para mostrar que o perdão é total. Nós já vimos essa passagem, Hebreus 12, 29, né? Glória de Deus ali tremenda, é um fogo consumidor. E eu queria ver essa aqui com vocês agora. Isaías 33, 14 e 15. Você vai ver agora o mesmo versículo que usam para falar do inferno, e nós vamos ver que não está falando do inferno, está falando da presença de Deus. Alguns veem o mesmo versículo que a gente vai ver agora com os olhos da mitologia cristã da Idade Média, de um lugar ardendo lá embaixo e que tem o diabo tomando conta. Isaías capítulo 33, e a gente vai ver que não é isso que o texto está falando. Ao termos visto estas passagens da glória de Deus que o ímpio não pode suportar, essa passagem agora fica mais clara. Tem muitos outros versos que não dá tempo da gente ver aqui no nosso período pequenininho. Olha que interessante, Isaías 33, 14 e 15, eu pensei que era 11. Os pecadores em Sião se assombram. O tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam, quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? E aí alguns pregadores fecham a Bíblia e falam, tá vendo? Aqui está falando do inferno. Quem que pode morar lá embaixo com fogo eterno? Só que se você continuar lendo, primeiro que a gente já viu, né? Que o nosso Deus é um fogo consumidor. A gente viu isso lá em Hebreus e outra.
Então isso já a gente já percebe. Mas o próprio contexto aqui, ao continuar lendo, mostra que não está falando de um inferno. Porque olha, quando eles perguntam no verso 14, quem pode morar com fogo consumidor? A resposta é, verso 15, o que anda em justiça. Ué, então o que anda em justiça vai para o inferno? O que anda em justiça, o que fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, suborno também, né? O que com gesto de mãos recusa aceitar o suborno, propina, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Vocês perceberam o que eu acabei de ler aqui? Os ímpios perguntam, quem pode suportar o fogo devorador, labaredas eternas? É o mesmo que o povo tinha dito lá quando viu Deus no alto do monte, quase praticamente. E Deus fala, quem pode? O que anda reto, o que não quer saber do mal. Esse vai habitar nas alturas. Então nem é num buraco lá embaixo, nas alturas, com Deus na cidade santa. Vocês perceberam? O mesmo versículo, fora do contexto, e agora dentro do contexto. Até a própria linguagem, fogo consumidor, é a mesma. E esse versículo se parece muito com o outro também, falando dos perdidos. Quer ver que interessante? Ó, a pergunta deles aqui é a seguinte, ó, volta no verso 14. Eles perguntam, quem dentre nós habitará com fogo devorador ou consumidor? Depende da tradução. Quem dentre nós habitará com chamas eternas? E aí, olha agora Malaquias. A gente está estudando a Bíblia, são várias passagens. E a Bíblia não pode nunca um ponto contradizer o outro. O autor, que é o Espírito Santo, são vários homens, né, que Deus usou ao longo de 1500 anos. Mas o autor é o mesmo, é o Espírito Santo. Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, versículo 1 e 2. Preste atenção aqui, ó. Deus dizendo, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Falando de João Batista. E de repente virá ao templo o Senhor, falando de Jesus, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Anjo quer dizer mensageiro também, tá? É a mesma palavra. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E agora, olha a pergunta que ele faz no verso 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir, suportar, né? Quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros. Lá em Isaías, quem pode suportar o fogo? E aqui Deus fala, quem pode suportar quando ele aparecer? Vocês estão percebendo as conexões? Mas a mitologia criou que há um buraco lá embaixo, em algum lugar ardendo, e quando Jesus voltar, ele só vai arrastar eles para lá. Vamos lá, vai todo mundo para o buraco, aí vamos para lá. A justiça de Deus, ela aparece nessa hora, quando ele mostra que ele quer salvar quantos? Todos. Aí aparece, a justiça de Deus vai transparecer nessa hora. Pensa bem, gente. Pensa bem como que a justiça de Deus no final, ela é óbvia. Ele deu a vida para que quantos fossem salvos? Todos. E ele está mandando o Espírito Santo e tentando para que todos. E bate na porta, ele fala, mas uma hora ele tem que voltar. Depois que ele está tentando, como a gente leu, prepara-te para te encontrares com Deus. Mas uma hora ele só vai aparecer, chegar. Quem morrer, não é porque ele matou. Vocês estão percebendo? Quem morrer é porque não quis se preparar, quis continuar no pecado. E quem viver não é porque ele escolheu, deixa eu escolher unidunite, não. É porque atendeu o chamado dele de se preparar, de ser perdoado, lavado, justificado, santificado, e vai poder vê-lo, como Moisés podia vê-lo, né? Não é mais justo pensar assim? Claro que na Bíblia fala de livros de juízo e tudo, porque lá no céu tem esses livros, tem o livro da vida e tal. Mas por que tem livro, se Deus já sabe? Mas é porque os anjos e o mundo todo pode ver também que está lá, né? Que a gente não é Deus. A gente vai poder usar esses livros depois. Tá bom? Não é impressionante isso? O que vocês acham?
Olha esse contraste aqui, ó, entre os que estiverem esperando a Deus e os que não estão. Ele está tentando preparar todos. Malaquias capítulo 4. Já estava em Malaquias, se você não fechou, já está lá. É só um capítulo para frente. A gente tinha visto Malaquias 3, não é? A Bíblia fala em algumas passagens, eu peguei só duas. O contraste entre o que espera a Deus, que foi santificado por Ele, é por Deus, tá? Você não pode se santificar. A gente só se entrega para Ele, Ele faz o resto. E aqueles que não se prepararam, não se entregaram. Malaquias 4, de 1 a 3, vai, diz assim, ó. Pois eis que vem o dia do quê? Da volta de Jesus. E arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, quer dizer, como a palha. E o dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Agora o contraste. Mas para vós, que temeis o meu nome, esse mesmo dia nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Saireis e saltareis como bezerros quando são soltos da estrebaria. Então veja, um contraste, usando a linguagem do campo, tá? Eu não sou do campo, eu sou de São Paulo, capital. Mas um dia um irmão que era do campo me falou como que é o bezerro. Como que é o bezerro quando solta da estrebaria? Fica feliz da vida. Me disseram isso, eu achei fantástico. Diz que você abre as portas, o bichinho sai pulando, pulando, pulando. E como aqui usou uma linguagem para o povo a princípio do campo, ele usou uma linguagem bem conhecida. Olha, para os ímpios vai ser um dia ardente. Só a presença de Deus aparecendo com os anjos. Lembra que só o Gabriel já derrubou os soldados? Lembra? Imagina todos. Então, ele fala assim, ó, mas para vocês que me amam, que temem o meu nome, vai ser o sol nascendo. O sol da justiça trazendo salvação. E vocês vão sair pulando igual bezerro, de alegria, quando está livre, quando está solto. Uau, que contraste. E veja o que diz o verso 3. Pisareis os perversos, porque eles se tornarão em cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Ou seja, vai ter fogo, vai ter ranger de dente, uns vão pagar mais que outros, é proporcional. Porque Jesus fala assim, ó, que ele vem para dar a cada um segundo. Então uns têm mais obra que outros, né? O Hitler não tem o mesmo tanto de obra ruim que um marginalzinho aí, né? Então, é de acordo com as obras. Mas no final, depois do castigo, se está perdido, no final, a minha Bíblia diz que vai virar cinza. Porque o salário do pecado É a morte. Mas a mitologia cristã diz que o salário do pecado é a vida eterna no inferno. Já pensou? Que horror. Porque perderam a Bíblia de vista. E quando usam a Bíblia, usam um versículozinho isolado aqui e outro lá. Não pega o contexto. Tá bom? O nosso tempo está avançando bem rápido, mas eu queria ver mais esse contraste aqui. Entre o que estiver esperando a glória de Deus e o que não está. Salmo 68, versos 2 e 3. Salmo capítulo 68. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, o tempo voa, né? Eu queria ver o meu celular, que horas são? Eu sempre coloquei meu celular. 9 e 10. 9 e 15. 9 minutos. Estamos quase no finalzinho. Salmo capítulo 68, versículos 2 e 3. Oi? Obrigado. Obrigadão. 68, 2 e 3. Eu vou ver o verso 1 para pegar o comecinho. Levanta-se Deus. Imagina aqui, ó. Deus. Dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o desprezam ou o aborrecem. Assim como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera perante o fogo, assim na presença de Deus perecem os iníquos. E aqui vem o contraste. Os justos, porém, eles regozijam. O que é regozijar? Se alegrar. Eles regozijam e exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Igual diz lá, igual bezerro solto da estrebaria. Porque a gente vai ver Jesus voltando, gente. Vai acabar o pecado. Vai acabar a tristeza, doença, traição, sofrimento, morte, mentira, depressão. Vai acabar tudo isso, câncer, a AIDS, essas coisas todas. E principalmente o pecado. Vai ser alegria para quem é de Deus ou não? Tá? Então,
tudo que a gente tem que fazer não é ser perfeito, né? Tentar ser perfeito. A gente não consegue, mas é estar do lado de Deus. Dizer, Senhor, eu aceito que o Senhor me deu um novo coração. E cada dia a gente renova isso. De manhã, ao começar o dia, Senhor, continua transformando meu coração. O Senhor pode ter começado a 15, 50, cada dia continua trabalhando, me transformando. Isso a gente chama de santificação. É esse processo que a gente quer encontrar com Deus. Tá bom? Ninguém vai chegar no 100%, sabiam? Você pode viver 120 anos, você nunca vai chegar no 100% de santificação, porque é muito alto. Mas enquanto a gente está crescendo, andando com Deus, a gente está salvo. A gente está preparado para ver. Aquele ladrão na cruz, ele deu talvez um passo em direção à santificação. O primeiro passo dele, mas era sincero. E ele está salvo. Jesus falou, você vai estar comigo lá. Não é demais? Ele começou e já está salvo. Então, quando a gente está nesse crescimento, a gente está salvo. Nunca vai chegar à perfeição, tá bom? Imagina que a gente vai ver Jesus no trono, a gente vai ver Jesus nos recebendo pelo portal ali da cidade, passando. Nós vamos andar por fora da cidade também, a terra toda vai ser renovada. A gente tem que estar com o nome no livro da vida. Aqui é só uma ilustração, né? O anjo checando o nome dele, se está no livro da vida, dos 10 mandamentos, é uma ilustração. Mas em Lucas 10, 20, Jesus fala assim, ó, alegrem-se, porque o nome de vocês está registrado no livro da vida. Esse é o nosso maior objetivo, é ter o nosso nome lá. O que eu tenho que fazer? Ser dele. Senhor, eu aceito, eu quero. Me transforma, me dá essa direção, essa percepção. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Se eu pedir para Deus me transformar, mas eu não seguir esse livro, tem como eu ter noção do que é certo e errado? Muito pouquinho, né? Que eu sei que é errado matar. Sei que é errado roubar. Mas é muito profundo o plano de Deus. Se eu não tenho esse livro, não, mas Deus está aqui no meu coração. Eu falei para vocês que fui visitar um homem que não estava indo para a igreja há muito tempo. E quando eu cheguei na porta dele, ele estava fumando maconha. Aí, quando eu fui conversar com ele, ele falou, não, pastor, mas é a minha maconhinha. Deus, minha maconhinha aqui, Deus sabe meu coração. Tá tudo certo, entendeu? Né? Quer dizer, se eu não sigo a Bíblia... Esses dias eu vi um debate também na televisão, em que um homossexual lá, ele estava defendendo, falando, não, eu sou assim mesmo, eu gosto de homem, eu faço com homem. E aí o outro falou de Deus, da Bíblia, e falou assim, ué, mas eu também creio em Deus. Mas eu sigo a Deus do meu jeito. Se a gente não seguir isso daqui, a gente pode estar seguindo a Deus só na nossa mente, de maneira equivocada. Caim ofereceu para quem o sacrifício, as frutas dele? Foi para o diabo que ele ofereceu? Era para Deus, mas era do jeito dele. E Deus não queria daquele jeito. Deus falou, tem que ser um cordeiro sangrando. Infelizmente, o pecado causou isso. Tem que ser um cordeiro, representando que um Messias vai morrer. É um substituto. O Caim falava, não, eu sou agricultor, eu quero te oferecer fruta. E eu vou te dar as melhores frutas. Era para Deus que ele oferecia. Mas não era do jeito que Deus pediu. Então muita gente fala assim, não, eu sigo a Deus de acordo com o meu coração. Então, meu amigo, é Caim. É isso aqui que nos dá a guia, tá bom? Um outro dia a gente pode estudar como que Deus preservou as Escrituras ao longo dos séculos. A gente já estudou, mas a gente pode retomar isso. Terminando. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, não vou abrir, mas ali diz assim, ó, nós vimos na semana passada esse verso. Deus deseja que todos sejam salvos. É o que diz lá nessa passagem. Deus deseja que todos. Ezequiel 33:11 também. Deus fala assim, ó, convertei-vos, convertei-vos. Para que razão vocês vão morrer? Deus fala isso em Ezequiel 33:11. E, gente, as cidades hoje estão um caos, não é? E agora a gente tem pessoas na Deep Web, na internet profunda, fazendo planos para matar a gente no Brasil. Então, o mundo está perdido, gente. O nosso mundo não tem mais jeito, não. Eu quero terminar com essa passagem aqui. Ó. Alguém pode falar assim, pastor, mas e se a gente quiser continuar com os nossos pecadinhos, né? Por que Deus não pode levar a gente para o céu? Né? Tipo assim, a gente não mata, não rouba, não estupra, né? Só mentirinha, minha maconhinha e Deus, né? E se Deus falasse, não, os pecadinhos pode, né?
Como é que seria o céu? Essa passagem responde. Isaías 26:10. Olha o que diz essa passagem. Eu acho isso tremendo. Se Deus levasse só os pecadinhos para o céu, não, tudo bem. A Bíblia diz assim, ó, ainda que se mostrasse favor ao ímpio, e seria um favorzão, né? Mas ainda que se mostrasse favor ao ímpio, nem por isso ele aprenderia a justiça do jeito de Deus. E até na terra da retidão, aonde que é a terra da retidão? Primeiro lá no céu, né? E depois aqui, reformado, né? Até na terra da retidão, praticaria a iniquidade. No céu. É o que diz a Bíblia. Porque a pessoa não foi convertida, não foi transformada, não foi redimida. Ela aceita e fala assim, eu sou assim, Deus vai ter que me engolir do jeito que eu sou. Ó, Deus até me engole do jeito que eu sou, mas para que eu não continue assim. Deus nos aceita do jeito que a gente é, mas justamente para poder nos transformar. Porque se esperar a gente transformar primeiro, não vai dar certo nunca. Ele nos aceita do jeito que a gente é, mas para poder transformar a gente. Tá? Ó, e o pior, e nem ligaria, se fosse todo mundo para o céu, nem ligaria o quê? A majestade do Senhor. Deus ia estar lá com sua glória, sua majestade diminuída para todo mundo suportar, mas esses aí não estão nem aí dentro. Nunca teve um relacionamento, né? Nunca teve relacionamento, porque como vai ter agora? Né? Então, é por isso que a gente tem que ser convertido agora. Os pecadinhos e os pecadões. Tá? Aí eu volto para aquela última passagem. Deixa eu pular isso daqui. Aqui, ó. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Como é que a gente se prepara hoje? Estudando a Bíblia, vendo a palavra, orando, pedindo para Deus nos ungir com o Espírito Santo, para a gente não desprezar o que Jesus fez por nós na cruz. Isso daí prepara a gente para o céu. Quantos gostariam, essa noite, de dizer para Deus, Senhor, eu gostaria que o Senhor transformasse meu coração. Eu gostaria que o Senhor me desse um coração de carne, que te ama, que tem prazer em obedecer, em seguir. Quantos gostariam essa noite de dizer, Senhor, eu gostaria de ter um coração novo, que ame a tua palavra, amém. E Deus quer fazer isso. Ele vê as mãos erguidas. Que bom. Porque Ele precisa da nossa aceitação, do nosso consentimento. Gente, se tem uma coisa que o nosso Deus é um gentleman. Ele é um cavalheiro. Ele jamais arromba a porta. Jamais. Ele bate na porta e Ele espera que a gente abra. Ele espera o nosso consentimento. Então, quando a gente fala, Senhor, eu quero me preparar para encontrar o Senhor com toda a sua glória. Eu quero ver. Então, unge o meu coração para que eu tenha prazer em ser santificado. Se eu assistir uma coisa imprópria, eu falo, opa, isso vai me contaminar. Não quero. Né? Ao perceber uma coisa que é errada, que eu possa mostrar que está errado, que eu possa ser luz no mundo, ser diferente. E sempre baseado na Bíblia. Estou muito feliz por ter estudado esse assunto com vocês. Alguém tem alguma dúvida para a gente fechar? Até agora não, né? Até agora não. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma pergunta? A Eloá está com cara de sono. Foi muito claro? Foi muito claro. Olha, gente, tem muitas passagens que mostram essa glória de Deus tremenda, que a gente não viu, tá? Por exemplo, Daniel, quando aparece o anjo para Daniel, a Bíblia diz que ele caiu, ficou sem força nenhuma. E não suportou. Daniel, hein? É isso que o anjo tocou nele, deu força para ele ficar de pé de novo. João, no Apocalipse, na hora que... Eu não lembro se é Jesus ou um anjo que aparece para ele. É o próprio Jesus. Ele também disse que caiu, não teve força nenhuma. Jesus levantou ele. Então, tem muitas passagens. Nós não vamos encontrar um Jesusinho quando ele voltar. Nós vamos encontrar Jesus em toda a sua formosura de santidade, de Deus que ele é também. E a gente tem que se preparar para esse dia. Eu não sei se alguém vai dar um recado ou não. Eu quero terminar com uma oração. Depois da oração? Então tá bom. Vamos falar com o nosso Deus? Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por estas palavras que nós vimos hoje nas Escrituras.
de que nós não vamos nos encontrar com um Deus pequeno, com o Senhor Jesus na sua fraqueza, como ele veio, em que foi morto. Nós vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo em toda a sua glória. E nós queremos, Pai querido, ser santificados a partir de hoje. Nós queremos andar com Deus. Nós queremos que o Senhor nos dê um coração que te ama, um espírito novo, o Espírito Santo do céu, para que a gente possa perceber as coisas como Deus percebe, para que a gente possa ter discernimento do bem e do mal e fugir do mal, que a gente possa escolher as coisas de Deus e ter prazer em ouvir a Tua palavra e em obedecer a Tua vontade. Aqui estamos nós, Senhor, nós não podemos fazer isso, mas o Senhor deseja fazer em nós. Por isso eu te peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor receba o nosso consentimento, para que o Senhor opere em nós a salvação que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Se o pecado nos afasta de vermos a Deus, nós pedimos que o Senhor limpe o nosso coração e nos perdoe, porque nós queremos vê-lo quando voltar em toda a sua glória. Nós queremos morar na cidade santa, que é iluminada pela glória de Deus. E queremos poder passear também por fora da cidade, por toda essa terra renovada e sem o pecado. Entrego a minha vida e a vida de cada um de nós nas mãos do Senhor. Peço que o Senhor nos abençoe e que a gente possa ser essa luz, que a gente possa ter o coração transbordante de alegria do Espírito Santo. Uma vida cheia de propósito, de significado e que possa transbordar isso para outras pessoas também. Nos abençoe, abençoe, por favor, o alimento que nós vamos ter aqui agora. Receba as nossas orações que o Senhor conhece. Te peço e já te agradeço. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Uau! Amém. Que maravilha. E aí vem o recado da Marlene. É que tem algumas mulheres que não ganharam a lembrancinha. Cadê a Celi? Celi, tô aqui. Vem aqui. Ela foi a minha... Quer dizer, ela que preparou esse